Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo canal Dicas do Hermano. Eu estou muito feliz porque o tema que a gente vai falar hoje é um tema que eu gosto muito. São as leis universais. Um tema que sempre eu trago aqui para o canal. E você que me acompanha aqui, né, sabe que quando falamos de leis universais, surgem muitas dúvidas. E nesse vídeo introdutório, eu vou falar um pouco sobre o universo, né, as leis universais. E esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estarei trazendo aqui para o canal, falando sobre esse assunto, as leis universais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já vou pedir para você se inscrever, tá? Aproveita, já deixa aqui o seu like, porque o like vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E esse é o principal objetivo aqui do canal, é alcançar o maior número de pessoas possível para que essas pessoas sejam impactadas com mudanças de paradigmas, entendendo as leis do universo e como essas leis podem ser usadas a nosso favor. Então, a minha contribuição que eu peço, né? Aliás, a sua contribuição para esse canal é: inscreva-se, curta e compartilhe o link com seus amigos, com alguém que você acredita que precisa desse conteúdo, ok? Então vamos, sem mais delongas, para o nosso conteúdo de hoje. Leis do universo. Bom, esse é, como eu disse, é o tema desse vídeo e um tema que eu gosto muito de falar. Vamos prosseguir então. O que são as leis do universo? Bom, o termo lei já diz, né? São leis. O universo é regido por leis, né? E eu sempre digo aqui que as leis que regem o nosso universo são os modus operantes de Deus. É a maneira com que Deus escolheu para deixar tudo organizado e também é a maneira com que Deus deixou para que nós possamos ser abençoados, obedecendo-as, né? Claro que tem que haver um entendimento, né? A lei da obediência, que já é já estou dando uma lei aqui para você. As leis universais são os padrões criados por Deus para que exista a ordem. E eu coloquei aqui esse formato do nosso sistema solar, não que seja exatamente assim, né? Se é que me entende. Essa é a maneira com que nós fomos ensinados na escola, né? O sistema solar, onde todos os planetas reverenciam o Sol, né? O que eu quero mostrar com essa imagem é que o universo é guiado por padrões, né? E esses padrões, eles se repetem como tudo na vida. Então, se você detecta na sua vida alguma situação que se repete ao longo do tempo, isso nada mais é de que um padrão que está tomando forma e se repetindo dia a dia, mês a mês, anos após anos. Enfim, tem pessoas que adquirem certos padrões e esses padrões repetem na vida dessa pessoa até o final da vida dela. Podemos dizer também que na nossa vida os padrões são as nossas leis. Você só obedece os seus padrões. Anota isso aí, tá? Vou olhar para você aqui de novo. Você só obedece os seus padrões. Por exemplo, se você quiser mudar de vida amanhã, você não vai conseguir, não porque você não é capaz, não porque você não tem a habilidade de entender, não porque às vezes você não tem condições financeiras para mudar a sua situação, é porque você vai obedecer um padrão que está instalado no seu subconsciente, que dita toda a forma do seu corpo, que dita a sua saúde, que dita os seus relacionamentos, enfim, voltando para o nosso universo, para que haja uma ordem nesse universo, existem as leis. Então, quando nós falamos de leis universais, não é uma coisa da minha cabeça, algo que eu inventei para trazer vídeo para você. Existe, né, um criador de todas as coisas, que é Deus. Ele criou isso com objetivo. E é o que nós chamamos de leis. Então, se você não quiser chamar de leis universais, chame de padrões universais, que é exatamente a mesma coisa. Imagina só, né, nesse desenho aqui onde temos o Sol, Mercúrio, a Terra, Júpiter. Se não houvessem leis ou padrões estabelecidos para que esse
sistema andasse em sintonia, harmonia, ia ser um caos total, não é? Um planeta ia bater no outro, o Sol ia torrar todo mundo. Então, para que eu e você, principalmente nós que moramos aqui nesse planeta Terra, para que eu e você pudéssemos desfrutar das coisas que Deus nos deixou aqui, precisa de algumas leis estabelecidas para que a ordem, né, seja estabelecida. Ok? Eu estou só trazendo para você algo conciso para que você entenda o porquê nós falamos tanto das leis universais e por que nós também falamos da necessidade do entendimento dessas leis para que a gente possa estar em acordo com elas e colher os benefícios, para que não aconteça o inverso, estar em desacordo e também colher os malefícios da lei. É como se fosse uma moeda, né? Tem a cara e a coroa, né? Não necessariamente cara e coroa seja ruim, mas a lei é assim, se você está em harmonia com ela, em sintonia com ela, você colhe os benefícios. Mas se você não estiver, você colhe também, mas colhe os malefícios, tá bom? Tudo isso está em pleno funcionamento porque é uma lei, né? Lembra, uma lei ou um padrão estabelecido por Deus para que isso acontecesse. As estações do ano, por exemplo, elas estão em perfeita sintonia, né? Ó, primavera, verão, outono, inverno, seguem uma ordem e você pode notar. Embora em alguns casos você sinta um pouquinho mais de calor ou um pouquinho mais de frio, muitos dizem assim, esse ano não foi tão frio quanto o ano passado, ou esse ano está muito quente, né? Mesmo com essas pequenas alterações na temperatura, essas estações elas nunca invertem, porque há uma lei determinada por Deus que o inverno está no seu devido lugar. Você nunca vai ver o inverno no verão e nem a primavera no inverno, porque existem regras nesse universo ditando isso, né? E a natureza nos dá exemplo disso, né? Ela segue perfeitamente a ordem de Deus, né? Primavera, verão, outono, inverno, seguindo uma programação estabelecida por Deus para que tudo ande de acordo, em sintonia, em harmonia, para que não haja o caos. Certo? O universo não é o que está fora da Terra. A Terra faz parte do universo. Muitas pessoas pensam que o universo é o que está do céu para cima. Ah, o universo, a lua, as estrelas, o sol. Ok, mas a Terra também faz parte do universo, né? A Terra não está fora observando o universo. Não. E nós que estamos na Terra também estamos no universo e o universo em nós, né? Uma lei do universo que a gente vai estudar mais à frente é a lei da unidade. Somos todos um. Somos um com o universo, somos um com a natureza, somos um com Deus, somos um com os nossos irmãos, né? Então, no geral, nós somos um. Porque nós estamos inseridos no universo e o universo está inserido em nós. Não há uma separação. Por isso, meu amigo e minha amiga, é muito importante você entender como funciona as leis universais para que você não se estrepe. As leis do trânsito, elas são muito claras, tá? Então tem rodovias que podem se andar a 60, outras a 40, outras a 100, outras a 120, mas se você está a 500 km por hora em uma rodovia de 60, o que você acha? Você acha que está tudo certinho? Claro que não. Em algum momento, as leis universais vão entrar em ação. Principalmente se você perder o controle, algo aconteça na rodovia, algum animal atravesse. Não precisa nem te falar o que acontece. Isso é colher o que a lei está te dando. Então, ande de acordo com a lei e vai colher coisa boa, maravilhosa, abundância, prosperidade. Então, esse entendimento aqui é maravilhoso, porque eu confesso, sabe, que muitas vezes eu mesmo, assim, quando falava universo, eu imaginava sempre o universo, o espaço sideral, né? E na verdade não é bem isso. O universo está dentro de nós e nós estamos imersos no universo, né? Somos um. Olha só que legal, a Lua. Agora estamos falando de algo que está supostamente fora da Terra. A Lua,
que é, né, o nosso satélite natural, né? Logo, a Lua também faz parte do mesmo universo meu e seu. Eu e você estamos conectados com a Lua. Ah, irmão, mas você está falando agora loucura. Como que eu vou estar conectado com a Lua? Interessante, ó, porque quando você vai plantar, eu não sei se você já plantou ou já conversou com algum agricultor, né? Pessoas que trabalham na agricultura. Existem fases da lua para se plantar. Existem fases da lua que as plantações não germinam direito, a colheita não é boa porque em algum determinado momento o cara plantou em uma fase da lua que não era favorável, né, a uma plantação. No sítio a gente via muito esses termos. Quando era lua cheia, a minha mãe falava, meus pais falavam que a força da lua fazia com que os animais tivessem força para parir. Eu nunca entendia muito essa correlação com a lua e uma vaca. Não tem lógica. Para mim não tinha lógica. Mas agora, estudando, cientificamente é comprovado que a lua ela tem muita influência no nosso planeta Terra, em várias questões, inclusive no clima. Deus estabeleceu isso através dos padrões, das leis. E é uma lei. A Bíblia diz assim, que Deus criou o sol para governar de dia e a lua para governar à noite. Você já notou, e é claro que sim, que quando o sol nasce, a lua tem que sair. Ela não desaparece, a lua ela continua no céu. O próprio sistema da Terra faz com que a Terra fique horas exposta ao Sol, horas exposta à Lua. Lembra que eu disse que as leis universais são os padrões para que haja ordem no universo? Tudo isso para que haja um equilíbrio em tudo. As estrelas também não caem do céu porque existe uma ordem. E isso é o que nós chamamos de leis universais, tá? Então vamos lá. Você já deve ter visto, até em filmes, né? Tem essa questão da migração. Se você assistir os documentários sobre animais, principalmente pássaros migratórios, você vai ver que existe uma época de migrar. Eles não migram o tempo todo. Geralmente eles saem quando o verão está acabando em um local para um outro local, porque eles fogem do inverno. Então, mas quem é que falou isso para eles? Quem é que deu essa inteligência para esses patos ou pássaros no geral, migrarem? É uma programação dentro desses pássaros que faz com que eles migrem naturalmente. Eles seguem uma lei da natureza, uma lei do universo. Lembra que eu falei que os padrões que nós temos e os padrões gerais são feitos para que haja uma repetição? Esses pássaros repetem esses padrões ano após ano. Eles não são seres pensantes como nós, né? Nós somos os únicos seres, vamos assim dizer, que podemos pensar, raciocinar, tomar decisões. Ah, eu não vou para lá porque eu não quero, né? Eu identifico um padrão destrutivo. O que eu faço? Eu tenho que mudar. Mas os pássaros, como eles estão na natureza, não têm esse raciocínio, eles simplesmente seguem o padrão. E esse padrão é a lei universal para que haja ordem no universo, ok? Então, eu quero que você imagine agora as engrenagens de um relógio. É aquilo que nós falamos do micro e do macro. O universo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, ele é um relógio de Deus. Não sei se você já tinha ouvido falar desse termo. O universo é o relógio de Deus. Por quê? Porque ele trabalha do micro ao macro. Tudo que você vê no universo em grande escala, você vai encontrar também em micro escala, em pequena escala. Se você ver uma folha, você vai ver que os traços do universo, como o universo é formado, está nessa folha. E se você ainda fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver que tudo no mundo é formado de moléculas. Tudo vibra, nada fica parado, nós avançamos para um vácuo quântico que de lá emerge todas as coisas. E o relógio, né, funciona exatamente assim, como modus operantes que uma pequena engrenagem dá ordem a uma engrenagemzinha maior que vai aumentando a ponto de tudo funcionar em perfeita
sintonia, em perfeita harmonia. O universo e as leis universais são os modos operantes de Deus, meu amigo e minha amiga. Para dar início a essa série de vídeos, eu quero falar um pouco com você sobre uma lei, que eu acredito ser a primeira lei, né? Não que seja a primeira lei, mas a lei em nível de importância que eu vou trazer aqui nesses conteúdos. Essa é uma das leis universais que nós precisamos entender, que é a lei do pensamento. Então eu trouxe aqui algumas reflexões e, como sempre, eu sempre me pauto na Bíblia, né? A Bíblia, ela é o meu manual de fé, porque Deus foi quem criou todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23. Como imagina em seu coração, assim é. E aí? Como você tem se visto? Como você tem se olhado, como você tem se imaginado? Qual é a imagem que você tem? Ou melhor, qual é a sua autoimagem? Como você se vê? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Você se vê uma pessoa vitoriosa? Você se imagina uma pessoa rica? Você consegue se imaginar conquistando seus objetivos? Você consegue se imaginar próspero em todo o tempo? Bom, se você consegue imaginar isso, pensar isso de você, no seu coração, né? Coração aqui nós falamos de mente subconsciente e mente consciente. Então, quando você imagina em seu coração algo a seu respeito, é assim que vai ser. Tem uma frase muito linda e que eu gosto bastante, que diz assim, essa frase é de Henry Ford: se você pensa que pode, você pode. Agora, se você pensa que não pode, você também não pode. Das duas formas, você está certo. Mesmo estando da maneira que você não gostaria de estar, se você pensa que você vai estar assim, parabéns, é só uma questão de tempo. O segredo é você pensar o que você quer de bom para você, não de mal. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor, nisso pensai. Você percebeu que aqui não existe, não está falando nada de quanto mais, meus irmãos, se alguma coisa de pobreza, se alguma coisa de tristeza, se alguma coisa de incapacidade, se alguma coisa de improdutividade, se alguma coisa de catástrofe, se alguma coisa de doença tem no seu pensamento, pensa nisso. É isso que ele falou aqui? É claro que não. Ele tinha total consciência que o que as pessoas pensam, eles se tornam. Então, com essa revelação de Deus, ele falou para os irmãos dele: irmão, para de pensar coisa ruim. Então, se os seus pensamentos não passarem nesse filtro, você precisa voltar. Então, quando você começar a pensar, você diz o seguinte: será que isso aqui é verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Tá, alguém fala para você assim: você é uma pessoa incapaz, você não tem condições de ser rico, você não pode. Aí você pensa, passa pelo filtro. Aí você fala assim: é verdade? Bom, não é, então não pense nisso. Alguém fala: irmão, eu tenho uma maneira de ganhar dinheiro que vai ser rapidinho, perfeito, e é muito dinheiro, você não tem noção. E como que você vai saber se é bom? Você fala o seguinte: é honesto? É justo isso? Esse aqui é o que eu chamo de o filtro do pensamento. Se você quiser saber o que pensar, anote aí no seu caderno, Filipenses 4:8, meu irmão, minha irmã, você vai ficar lindo, maravilhoso e rico se você seguir esses princípios aqui desse versículo bíblico. Vamos para mais um agora. Isso aqui foi Deus que disse, tá? Ele disse assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso está em Jeremias, tá? Está em Jeremias 29:11:1. Você pode ler isso na sua Bíblia também, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso aqui. Deus disse: bom, eu sou o exemplo. Então, eu falando de mim, né? Deus falando dele, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Aí ele disse assim: pensamentos de bem e não de mal, viu? Que ele não está pensando mal de você. Quando alguém fala para você assim que Deus é mal, que Deus ele vai te punir, que você é a escória da humanidade, que você é chamado de homem, mas é o pior dos animais, isso é mentira, tá bom?
Isso é mentira. Deus olha para você como a imagem e semelhança dele, nunca como a escória da humanidade. Embora nós sejamos pecadores falhos, nós sejamos pessoas que precisamos mudar a cada dia, Deus olha pra gente e tem pensamentos de bem, porque ele sabe o potencial que nós temos. Toda palavra que vier fora isso, rejeite, porque é mentira, tá bom? Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, você, como dizia Bob Proctor, você vem para fazer aquilo que Deus fez. Deus é criador e você tem essa habilidade também de criação. Com Deus você co-cria a sua realidade. Deus quer isso, que você seja um co-criador da sua realidade. Com relação à lei do pensamento, essa é uma regra que a gente sempre traz aqui no canal e que, se você ainda não anotou, anote aí, porque isso vai fazer com que você entenda o processo todo dessa lei espiritual, dessa lei universal, tá? De como funciona todas essas questões. Olha só, pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. Em alguns vídeos eu falo geram ações, né? Mas o comportamento é bem legal falar também assim. Sentimentos geram o comportamento e o seu comportamento é o que traz os resultados. Pensa aí, todas as vezes que você está tendo um tipo de resultado na sua vida é porque isso foi desencadeado por um pensamento. Sendo esse pensamento bom ou mal, ele vai trazer um resultado. Então, um pensamento ele vai gerar um sentimento. O seu sentimento traz os seus comportamentos. Então, você nunca faz nada sem pensar antes. Não existe aquela coisa, eu fiz sem pensar. Não, esse comportamento foi dado start por um pensamento. E agora, esse comportamento que você teve, ele gerou um resultado para você. Aí, meu irmão, não tem como escapar dessa regrazinha aqui não. Então anote aí, aproveita e já identifique isso, porque nós vamos trabalhar bastante essas questões das leis nessa série agora, ok? Fala pra mim, você tá gostando do vídeo? Então eu vou pedir, antes de nós passarmos para o próximo contexto aqui, para o próximo tópico, eu quero que você, se você não se inscreveu ainda, eu quero te convidar para você se inscrever. Deixa o seu like, porque isso é importante. Eu sei que é chato ficar pedindo isso aqui no vídeo, né? Mas deixa pra gente esse like, isso ajuda o engajamento, ajuda também no impulsionamento orgânico do YouTube. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho aqui no Instituto Hermano os cursos e treinamentos que você pode fazer comigo, tá? O Destrave Isso, o Domine a Sua Mente, o Dicas do Hermano em áudio, e temos outras novidades por vir por aí também. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Show? O pensamento é energia em movimento. Você concorda com isso? Se você concorda, diz sim, eu concordo, mano. Pensamentos são pura energia. E vamos fazer essa interação aqui nos comentários, tá bom? Tudo no universo vibra e os pensamentos controlam a vibração que nos conectam a determinadas frequências. Esse assunto eu gosto de falar, hein? E aí, você gosta de estudar sobre frequências, vibrações, sobre a lei da atração, sobre as leis do universo? Os seus pensamentos são pura energia. De acordo com o que você pensa, muda a vibração deste instrumento chamado corpo. Quando você pensa algo igual Deus pensa de você, pensamentos de bem, você emite um comando para que essa massa de moléculas gire em alta velocidade com sentimentos de amor, paz, bondade e tudo de bom que Deus tem para você. E esse sentimento vai subir para uma escala de frequência a nível de mais de 50 Hz, que é o nível do amor, paz, alegria, prosperidade, que é a frequência de Deus. Pensamentos geram sentimentos. Você está triste? Você está se sentindo abatido, angustiado? Então, analise que tipo de pensamento você está tendo, que está povoando a sua cabeça. Eu vou dizer categoricamente, meu irmão, a culpa desse sentimento seu é do seu pensamento. Pare de pensar isso. Eu sei que é difícil, né? Falar, mano, também é assim, simplesmente para de pensar e pronto. Não, eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria eu estar aqui te ajudando. Você mesmo automaticamente faria. Mas é possível se você quiser. Se você tomar a decisão de pensar coisas boas a seu respeito, você vai ter esses sentimentos que você quer. Por isso que eu
comecei aqui nesse vídeo falando sobre a lei do pensamento, para você identificar o que você pode fazer para melhorar de vida. Essa também é uma das leis maravilhosas que, uma vez entendida, você consegue entender praticamente todas as outras. Certo? A lei do pensamento, ela está intrinsecamente ligada à lei da vibração. E olha só que interessante, tudo funciona em cadeia. Lembra no início do vídeo que eu falei que é como um relógio com pequenas engrenagens, até médias e até as grandes? A lei do pensamento dá um start na lei da vibração. E a lei da vibração é que vai dar funcionamento para a lei da atração, que é o que as pessoas mais falam por aí, lei da atração. Mas precisa entender que a lei básica é a lei da vibração. E no universo tudo vibra, nada fica parado. Então é importante também você ter esse entendimento. E no próximo vídeo, tá? Para que esse vídeo não fique muito longo, eu fiz um vídeo introdutório aqui, mas eu acredito que de alguma forma esclareceu para você algumas questões. E eu quero te fazer um convite para você não perder o próximo vídeo, tá? Não perca o próximo vídeo, porque o próximo vídeo nós vamos falar disso aqui, da lei da vibração, que vai ser um conteúdo que vai abrir a sua mentalidade. Você vai entender que tudo, absolutamente tudo, desde o pequeno ao maior, tudo que você quiser conquistar na vida está ligado ao entendimento das leis universais. E as leis universais, não, como eu disse, não é algo que eu inventei, tá? É algo que você precisa aprender a usá-la a seu favor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, curta, comente, compartilhe. Aqui abaixo desse vídeo vai ter o link também da playlist dessa série, tá bom? Me acompanhe nessa série, deixe as suas perguntas, que eu vou fazer o possível para te sanar todas elas nos vídeos aqui. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.